Sérgio me colocou num grupo chamado Grupo Folclórico Minhoto. Era bem pequenininho, cabelinho tigelinho ainda. Aí fazia algumas viagens, já comecei a curtir esse lance da cultura portuguesa, os trajes e tal, culinária e tudo mais. E em 2008 rolou um convite de ir para Portugal. O Sérgio não pôde fazer por questão de trabalho, ele falou para mim: você não quer ir para Portugal com um grupo, ficar um mês lá? E eu, 18 anos, eu falei: cara, vamos nessa, né? E ali foi, acho que o bichinho português mordeu mesmo, assim, essa coisa de ser apaixonado pela cultura portuguesa, sabe? Então, quando a guitarra portuguesa apareceu, eu já estava meio que internizado, assim, digamos assim. Peguei o instrumento, comecei a estudar, ao ponto de eu já descartar as guitarras elétricas, porque eu só queria tocar guitarra portuguesa, entendeu? Alô, microfone, alô, 1, 2, 3, som. É esse que tem som aqui nesse microfone. 1, 2, 3, experiência, alô, som. Opa! A farina usa chinela, tem movimentos de gata na canastra. Agora em junho fez 23 anos de restaurante, Cais do Porto. Ele começou de um sonho de 3 músicos e acabou dando certo. Pronto, então aqui é um cantinho onde a gente recebe todos os artistas. Aqui é um lugar que a gente está sempre aberto para eles. Então quando vem gente, artistas novas que vêm, que querem cantar, a gente sempre dá uma chance. É isso aí que nos faz bem. Hoje nós vemos grandes, como o menino agora, o Wallace, que é um espetáculo, que eu me orgulho muito de ele ter feito o primeiro show aqui, no Cais do Porto. Eu fico muito feliz e me emociono de escutar ele tocar. O latido do motor de uma treineira vem de sonhos e marciais. Tempestade se pregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. No começo de 81, o maestro Manuel Marques estava precisando de um violão, porque o filho dele viajou para Portugal, né? Então, me apresentaram a ele. Aí eu comecei com o Manuel Marques, conheci a música portuguesa aqui e com ele, né? O maestro, né? Aí saiu, acho que do trio, o Neto também foi para Portugal. Aí foi quando eu chamei o meu sobrinho Sérgio Borges, né? Ele fez parte completou o trio. Trabalhei com o Manuel Marques, como o Bonfim falou, né? Foi ele que me introduziu. Eu tinha 22 anos na época. Essa casa aqui eu vi nascer, né? A gente gostava muito de vir aqui também. Terminava os nossos shows, a gente vinha para cá, né? Era o ponto de encontro dos fadistas, dos cantores, dos músicos, né? E foi onde eu também resolvi fazer o Wallace fazer a primeira apresentação dele. Em 2003, eu era acompanhada por um violonista que não está mais aqui, ele faleceu, o Sérgio veio tocar comigo. E a gente começou a fazer um trabalho diferente, porque eu gosto de coisas
também novas. O Sérgio é um excelente músico. E nós começamos a pensar em percussão. Até então eu conhecia a Amália Rodrigues como grande intérprete do fado, um pouco dos grupos folclóricos, assim, muito pouco. E eu corri atrás, fui pesquisar, né? Então descobri que em Portugal tem um movimento muito grande de grupos de bombos, são grupos de percussão, e acabei descobrindo por acaso numa cidade lá que chama Lavacolhos, um grupo que tem esses bombos, mas tem os pifes também. Aí eu fiz uma associação, ó, aqui no Brasil temos as bandas de pife, né, no Nordeste, coisa muito próxima, né? Falei, ó, da onde vem a influência. E isso eu acho muito bacana, eu adoro isso aí, esse tipo de pesquisa é uma coisa que me move mesmo, né? Dos desejos, o tempo apressado, beijo partido, inteiros pedaços da vida eu duvido. Há 4 anos atrás eu estava precisando de um guitarrista para trabalhar mais fixo com a gente. E ele estava desempregado e eu convidei-o a aprender guitarra portuguesa. E para minha surpresa aprendeu mesmo, né? E com 4 meses que ele estava estudando, ele já fez o primeiro show com a gente. Comigo e com minha esposa e o Adriano. Eu acho que ele incorporou de tal maneira que até rock ele toca na guitarra portuguesa, né? E acabou dando esse trio aí maravilhoso, né? Amor vagabundo que bate calado, seu bate fundo e sempre navega para o mesmo lugar. O Sérgio, ele tinha um material didático do Manuel Marques, ele trabalhou por muitos anos, e ele foi me passando, ele foi me instruindo, falou, você ouvi isso aqui, ouve tal coisa, tira tal música. O Manuel Marques, ele está inserido aqui porque você vê, o Wallace estudou mais ou menos no método dele, que eu passei, mas algumas coisas do método dele. Eu entrei na música portuguesa, através do meu tio, para acompanhar o Manuel Marques, né? E então a gente colocou no repertório justamente por isso, por ter toda essa influência dele. Formou muitos guitarristas também, né? E ele divulgou, acho que foi o homem que mais divulgou o instrumento no mundo, né? E era um concertista, né? Diga-se de passagem, compositor, fez temas de novelas, filmes. Então, deixou uma escola, vamos dizer assim. Corridinho é um estilo folclore português que ele é rapidinho, né? Acho que é por isso que chama corridinho. E foi o primeiro corridinho que eu passei pro... Esse eu passei para ele mesmo, né? Tinha lá a partitura, tinha a tablatura. Tira isso daí, né? O engraçado que foi nas primeiras semanas de que eu comecei a pegar o instrumento, ele já me passou essa música, eu falei, vou tirar, né? Vou tocar. Eu solava na guitarra, né? E aí eu ia tocando, gravando o vídeo, mandando pra ele, tá legal, achando que tava arrasando ali na primeira semana. Hoje em dia a gente vê esses vídeos aí... Mas no final das contas ele tava meio arrasando, porque ele sempre primou em tocar muito limpo, né? E eu lembro quando ele pegava isso, a mãe dele que me falava, ele ficou o dia todo, né? Você nasce numa casa de fado, você já nasce com a guitarra portuguesa, você já está altamente condicionado ali. Aqui não, aqui foi transpor tudo, entendeu? A linguagem, o conhecimento, aqui, as técnicas, tudo para transpor para essa afinação. E hoje em dia, para mim, é o contrário. Eu pego um instrumento, um violão, eu já tenho que pensar um pouco mais para não meter uma escala que eu faria aqui, entendeu? Então o jogo já virou ali. Devia ter uns 14, 15 anos. Eu via muito Blink, Green Day. Aí eu entrei num colégio, já fiz amizade com um cara, a gente já levava o violãozinho no intervalo. E tinha um outro brother que
Ele ficou acho que um mês sem ir pra escola porque ele era muito preguiçoso. E ele era o baterista da banda, mas nem sabia ainda. A gente já tinha combinado, vamos chamar esse cara. Pô, o cara não vem pra escola nunca. A banda se chamou Useless. Aí era aquela coisa punk rock, guitarrona lá embaixo, assim. A gente chegou a gravar um EP nosso. Inclusive um EP que até minha mãe gosta de ouvir. Porque não tinha aquela gritaria antes, era uma coisa mais pro Blink, Green Day mesmo, o pop punk da época, né? Foi uma bela de uma fase, cara. A gente curtiu pra caramba, aí foi que a gente começou a ter essa paixão por ter banda mesmo. A gente começou a ir para um estilo mais que já precisava de um segundo guitarrista. A gente começou a ouvir The Used, My Chemical Romance, aquela fase pré-emo, sabe? Que já tem uns 15, 16. Aí a gente já acrescentou um guitarrista a mais, aí os riffs já começaram a ficar mais trabalhados, já começamos a criar algumas coisas próprias. E aí depois disso, entrou um vocalista livre, aí a gente já se desprendeu daquele lance de tocar e cantar. Eu acho que 1 ou 2 anos depois a gente montou o Selfie, que foi a minha banda assim, que se estendeu por mais tempo, que a gente já tava com um pouco mais de maturidade para querer investir em equipamento, investir em gravação, investir em clipe. E era aquele sonho louco de querer viver pela banda. Assim. A gente estudava junto na mesma escola, né? E ele era bem popular, bem conhecido na escola, então eu sabia dele, sabia que ele tinha banda. No começo a gente nem se dava tão bem, na verdade. Aí depois a gente começou a conversar bastante, começamos a tocar junto, né? Acabamos montando uma banda, eles na verdade montaram uma banda, acabaram me chamando pra entrar depois, e aí a gente fechou um grupo de amigos que a gente ficou por muito tempo com a banda, né? A gente tinha cota de ingresso, né, pra vender, então a gente tinha que vender uns 20, 30 ingressos, 30 pessoas. Se a gente não conseguisse, a gente tinha que pagar pro produtor do evento pra tocar no lugar. Era uma forma de divulgação do trabalho. Era muito louco. Então a gente pagava pra tocar a maioria das vezes. Era aquela coisa, tipo, da gente fechar o show, vender, sei lá, 35 ingressos ou 40 pra tocar no hangar. E aí o cara falava, vou dar 2 garrafas de cerveja pra banda. Aí galera, nossa, animal, conseguimos 2 garrafas de cerveja, tá ligado? E quando pegava aquelas cotas de 50 ingressos, a gente falava, foda. A gente vendia tipo 13 pra minha mãe, pra sua mãe, e elas não iam. Eu conheci o Wallace através do meu primo. Meu primo foi da banda antes. Mas de começo a gente não foi amigo, a gente meio que se bicava. Aí a gente começou a se entender e o cara foi meu professor por mais de 10 anos aí. Tudo que eu sei de música eu aprendi com ele. Sempre me falaram, né, as pessoas que conheciam o Wallace sempre me falaram, não, ele toca desde pequeno, já deu aula, já foi professor. Na época que eu tava começando a estudar, eu já sabia que ele já tinha sido professor, então sempre foi muito propagada a habilidade e o talento dele. Logo no primeiro ensaio que eu lembro, assim, de olhar ele pegar a guitarra e afinar ela de ouvido. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso desde a primeira corda, assim. Ouvir o som e falar, não, esse tá certo. De ouvido sem afinador, eu olhei, aí já deu pra sentir ali que o cara era diferenciado. Quem é você? O que te oferecer? Sem demorar. A gente já conseguiu lotar uns lugares só com a galera que a gente levava, né? Você lembra? Tem uns picos que a gente tocou que tipo as bandas chegavam com 2 pessoas lá. E a gente levava uns 30. Fofinho. Ainda mais quando era as casas pequenas, né? Foi seu primeiro show, né? Fofinho foi o primeiro show. Foi a volta da banda, né? Quando você entrou e foi nossa abertura, né? Foi a abertura, primeiro show de volta junto com o Renas. E aí, tipo, foi o que a gente levou mais gente, lotou a casa lá, que foi um dos melhores. Tocamos São Paulo, Augusta, inclusive o Hangar 110, nós fizemos
alguns shows lá que foram muito legais também. Era uma baita de uma casa de respeito na época, né? Que trouxe várias bandas de fora. A gente fazia cover de bandas como Bullet for My Valentine, Trivium, bandas um pouco desconhecidas, assim, de quem não tá no underground, assim. Tinha muita gente que ia ver o nosso show só pra ver o cover de Bullet. Porque não tinha muita gente que fazia e quem fazia não fazia muito bem. E a gente gostava muito e era muito chato pra fazer bem feito. Então a galera ia pra ver só isso, que era uma das poucas que fazia. A gente dedicava muito nos nossos covers, a gente sempre fez os covers. E a gente fazia uns covers que todo mundo gostava e ninguém tocava. A gente tocava rock bem pesado, heavy metal, puxado pelo metalcore, assim. O vocal era aquela coisa com mais drive e tal, já tinha aqueles berros nos guturais e tal, lance de solo, os riffs mais virtuosos, assim. Foi uma boa experiência para os dedos também, né? Uma coisa que deu muito certo para a guitarra portuguesa depois. Eu já vim com essa mão esquerda meio fritante, assim, né? Digamos assim. Eu lembro a gente no meu quintal treinando as rodadas de guitarra. Nossa, eu estourei na parede, mano. A gente treinava isso pra fazer no show, né? No meio do show a gente rodar a guitarra, né? A gente fazia tipo um nado sincronizado. Ficava ele ouvindo nossa música, treinando as coreografias. Tal parte é aquele pulo giratório. Tal parte faz a cabecinha. O agachamento, roda a guitarra. Tinha toda uma. Tinha uma coreografia por trás disso tudo. Na guitarra portuguesa ele se destacou incrivelmente, né? Foi algo que ninguém imaginava, né? Guitarra portuguesa eu peguei no começo, quando ele ainda estava conhecendo. Ele compartilhou bastante comigo a sensação de mudança. E foi chocante para todo mundo em volta, não só para ele a mudança, né? Num mês ele me falou que tava começando a aprender, daqui 3 meses ele já era profissional. Eu fiquei... ok... Wallace, né? Guitarra portuguesa que eu tenho, eu vendi minhas 2 guitarras elétricas. Eu tinha uma Flying V da Jackson, Floyd Rose, muito louca, e uma Jim Cadillac, vendi tudo, vendi um cabeçote, falei, vou comprar uma guitarra portuguesa top agora pra trampar. Meu tio falou, o Sérgio ainda falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, vamos lá. Vendi, escorreu aquela lágrima? Escorreu. Não dá pra negar, mas um dia eu ainda vou comprar uma guitarra de novo, só pra fazer um barulhinho às vezes. Eu sou um violonista de 6. Eu peguei o violão de 7 cordas por causa do baixo mesmo. Porque a gente tá sentindo falta de um contrabaixo, né? E por causa de contratar e tudo, que fica mais caro, levar um músico a mais, falei, vou experimentar o de 7 cordas. E ficou bom, né? Deu certo. Tanto que eu levo para Portugal e o pessoal ficou olhando assim. Peraí, esse violão tem 7 cordas? Eu falei, tem. No fado, originalmente não tem percussão. O fado ele começou a ir para outros espaços, teatros, shows ao ar livre e tal. O pessoal começou a introduzir, inclusive, influências da África, das colônias portuguesas e tal. Então começaram a introduzir percussionista. Então é uma descoberta. Cada um faz de um jeito. Existe uma base, tem uma coisa da bateria que a gente consegue fazer o acompanhamento, mas eu já escutei várias coisas que remetem a vários estilos, então é uma grande mistura, né? Uma globalização de ritmos, digamos.
A princípio era só fado. Mas acho que a proposta mesmo é sair um pouco do fado, porque a guitarra portuguesa sempre foi muito vinculada, a guitarra portuguesa é fado. E a gente começou a ver outras possibilidades, aí falou, pô, vamos tentar isso, vamos tentar tal coisa. E acabou fluindo e agora a gente está fazendo mais coisas brasileiras mesmo do que as próprias guitarradas portuguesas. Eles me convidaram, o Wallace, o Busco, o Sérgio, e é uma música que eu sempre admirei, porque o Hermeto, ele é naturalmente rebuscado, né? Assim como ele é brasileiro de essência, aquela coisa do ovo, né? Ele tem uns temas assim que são muito assim cavernosos, eu diria, assim, difíceis mesmo, né? Eu sempre tive vontade de tirar o São Jorge e nunca me arvorei a isso, né? Eu ficava desarvorado quando ia tentar tocar o... Então eu acabei tirando na flauta em dó primeiro, aí depois eles falaram, putz, você já tentou o Busco também, aquela flauta em sol sua, essa aqui que é mais grave, né? Hermeto é uma referência para todo músico brasileiro. Como a gente está fazendo esse trabalho instrumental, eu falei, tem que ter uma música do Hermeto. Aí eu gosto muito de São Jorge e ela tem uma parte lenta e uma parte rápida, que tem tudo a ver com a guitarra, acho que tem tudo a ver. E o tema e o nome, São Jorge, né? Padroeiro de Portugal. Então tinha várias referências, ó, faz. Aí eu escuta isso aqui, tal, vamos tocar isso aqui. Algumas coisas desse repertório a gente pegou de Marco Pereira, Milton de Holanda, que foi até um desafio pra gente. Chegou a certa altura e a gente falou, cara, a gente se ferrou de uma forma boa, né? Mas acabou servindo de muito estudo. E os outros temas, eu acho que eu e o Sérgio, a gente começou a desenvolver isso antes do Adriano entrar, antes do trio ser formado. Aí o Adriano foi começando a colocar as ideias dele e as coisas foram se unindo assim nos ensaios mesmo e tudo. O Marco Pereira foi influência minha, porque eu sou violonista, eu sou fã dele, né? Assim como Paulinho Nogueira, né? Então, aí fui jogando pro Wallace conhecer também, ele gostou e a gente resolveu tirar, né? Tem uma música do Paulinho Nogueira, Baquianinha, que... Essa Baquianinha foi a primeira música que eu ensinei pra ele no violão. Ele tinha 8 anos de idade na época. E ele tocava, o violão era maior que ele tocava aquilo brincando, né? E aí, pra minha surpresa, ele chegou um dia tocando sozinho na guitarra, sem acompanhamento. Ele fez um arranjo de Baquianinha pra guitarra portuguesa. Achei que ficou um barato, né? Falei, você vai tocar sozinho agora isso aí, né? Na verdade, eu não fazia muita dimensão de o que era tocar bem e o que não era. Meu avô me levava pra escola, fazia aula com o Sérgio, tocava, estudava um pouquinho em casa. Aí a primeira audição foi... Eu tinha o cabelo tigelinho, acho que nem alcançava o pé no chão, toquei esse tema. Aí outro dia eu lembrei dela, falei, pô, vou tentar tirar isso na guitarra portuguesa. Aí comecei a adaptar, acabou que ficou bacana. Mas na verdade a ideia era tocar com o grupo, só que ele fala, não, você vai tocar sozinho, baixo.